Estamos gravando. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre cultura. A nossa aula é sobre cultura. E é um tema que cai muito no Enem. Então, prestem bastante atenção, façam todas as perguntas possíveis. Enfim, vai cair muita questão de cultura, pelo menos pelo que a gente tem visto, a gente faz um levantamento de conteúdo das últimas provas do Enem, enfim, e cultura é um tema que tem caído bastante todos os anos até agora. E aí, o que vocês têm por cultura, pelo conceito de cultura? Quando alguém fala para vocês sobre cultura, o que vem na cabeça de vocês? Oi, tá me ouvindo? Voltou, Pedro. Sim, tá ok. Beleza. Tá bem. Eu comecei a falar sobre o conceito de cultura e, enfim, o que vem na cabeça quando alguém fala: ah, mas essa pessoa é tão culta, ela sabe de tanta coisa, ela vê filme do Godard, ela cita Dostoiévski, essa sim é uma pessoa culta. Quem nunca passou por uma conversa dessas? Eu já passei por muitas. E o que isso quer dizer? Primeiro, vamos tentar conceituar mais ou menos, segundo a antropologia, o que é cultura? Cultura, ela vem de cuidar, de transformar. É a capacidade que a gente tem, por exemplo, para transformar o ambiente que a gente vive, de cuidar, por exemplo. Sim. Aqui, só uma pausa para. Aqui no chat está o link do grupo de novo. Então, quem não está lá ainda pode entrar. Mas, enfim, continuando. Cultura é mais ou menos isso. Como o colega que falou, hábitos, costumes, tradição, a linguagem, o trabalho, tudo isso remete à cultura, que é aquilo que a gente usa para transformar o ambiente que a gente está. Aquilo que é passado de geração para geração, aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que desde que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente adquire de todas as formas possíveis, conversando, estudando, viajando, trabalhando. Tudo isso está relacionado à cultura. E aí, como eu estava falando antes, tem essas questões. E, nossa, mas essa pessoa ela não tem cultura, ela não sabe nada, ou essa pessoa é muito culta, ela sabe muita coisa. O que isso quer dizer? Existe uma pessoa que não tem cultura? Não, pessoal. A forma que a gente vê isso é que é diferente, por exemplo. Vai ter o conceito de cultura erudita, que é aquela cultura que a gente adquire pelo capital cultural. O que é capital cultural? É um termo do Pierre Bourdieu que vai falar sobre toda a cultura que a gente vai adquirindo, por exemplo. Não necessariamente em famílias ricas ou famílias muito nobres, mas famílias que as pessoas tiverem, de repente, oportunidade de estudar, viajar, e tem esse capital cultural. Então, desde que nasceu, aquela criança, ela nasceu com
com os pais usando um vocabulário diferenciado, com a família tratando de certos assuntos. Então, é esse capital cultural que ela foi adquirindo desde pequena, que outras pessoas não tiveram a oportunidade. Então, ela vai carregar essa cultura como um capital cultural. Tem pessoas que herdam um capital econômico da família, herdam dinheiro, posses, carro, terra, enfim. E tem pessoas que vão herdar esse capital cultural, que é, enfim, coisas que foram aprendendo. Tive pais, uma pessoa que teve pais professores, que teve pais, sei lá, vamos usar o nosso exemplo aqui, sociólogos, que trouxeram esse capital cultural para a vida dessas crianças, então elas adquiriram esses conhecimentos. Não sei se ficou claro para vocês essa questão do capital cultural. Vamos tentar trazer mais um exemplo. O meu pai, por exemplo, ele trabalhou com o sindicato. Então, ele ainda trabalha com isso. Desde pequena, eu fui adquirindo, sabendo de termos, participando de reuniões de sindicato e familiarizada com essa questão do trabalho, do sindicalismo, dessas questões. Então, esse é o capital cultural que eu tive. Eu aprendi essas coisas que se eu tivesse em outra família de pais, por exemplo, sei lá, com outras profissões, eu teria outro capital. Então, a cultura erudita, ela tá ligada a esse capital cultural que as pessoas carregam. Ficou claro, mais ou menos? O Pedro tá aí? Eu acho que esse tipo de cultura erudita, né, que a Samara está falando, é bem isso que a gente costuma dizer assim, o fulano tem cultura, um tem cultura e o outro não tem. Ele só ouve funk, então ele não tem cultura. O outro ouve Beethoven, música clássica, não, então ele tem cultura. O outro que ouve funk não tem cultura. Esse é o tipo de coisa que, na verdade, não é cultura, mas é cultura erudita nesse sentido de... Considerada erudita, É, considerada mais cultura. não, Mas a gente não pode dizer esse que não é tenha cultura. A gente não pode dizer que a pessoa tem ou não tem cultura. A gente pode dizer que tem a cultura tida como erudita, diferente. né? A cultura conhecida como erudita, ou uma cultura mais popular, mas não deixa de ser cultura, né? Eu acho que esse sentido do capital cultural e essa cultura erudita vem muito dessa questão, traz um pouco em si até esse certo preconceito cultural de dizer assim, não, alguma coisa é melhor do que outra, então tipo, é mais cultura do que outra a partir de uma categoria criada por alguém assim do nada, né? Então, esse é outro conceito que a gente tem que ter bem claro, bem distinto na nossa cabeça. Nenhuma cultura, nenhum tipo de cultura é mais cultura do que outro. Ele é apenas diferente daquele que a gente está comparando. Eu não vou dizer, por exemplo, que o Pedro é mais culto que eu, porque ele gosta de determinada literatura e eu gosto de um tipo de literatura diferente. Por exemplo, o Pedro vai ler grandes clássicos da ciência política e eu gosto de livros de séries, como chama? E eu gosto da saga Crepúsculo. Crepúsculo. É outro tipo de cultura. Vocês entendem? Essa cultura que o Pedro vai estar consumindo, ela vai ser mais erudita. Aqui eu vou estar consumindo, ela vai ser uma cultura de massas, ela vai estar mais massificada. Aí o Pedro trouxe o outro conceito que é de cultura popular. A cultura popular, a gente pode perceber quando existem elementos ali de tradição. Por exemplo, aqui em Pelotas,
existe a tradição doceira. Esse é um tipo de cultura popular daqui, que é um tipo específico, uma metodologia específica para fazer esses doces. Então, trata-se da cultura pelotense de doces que traz esse elemento tradicional. Outra coisa que pode ser capital popular com elemento de tradição, chimarrão. Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum a gente tomar agora com o vírus. Eu espero que cada um esteja tomando individualmente. Mas antes era comum rodas de chimarrão, ir no mercado tomar chimarrão, levar para E, aula. e tu vê como o próprio chimarrão é cultura local, porque os uruguaios, né, que estão aqui do nosso lado, também tomam chimarrão, mas eles já têm esse costume muito mais antigo de tomar um chimarrão individual. Eles E têm, é uma forma diferente também que eles tomam daqui. eles têm já é costume eles andarem cada um com uma sua cuiazinha pequenininha, cada um toma o seu próprio chimarrão, não compartilha O a mesma formato cuia. da cuia é diferente também. Mas, enfim, esse já é um tipo de cultura popular com esse elemento de tradição que é o chimarrão. E daí vão surgir várias adaptações também. Por exemplo, já teve lugares que eu vi que o chimarrão, você, na roda de chimarrão, cada um toma uma cuia e passa para o próximo. Já vi lugares também que cada um toma, eu não sei se esse é o termo correto, mas é gole, cada um toma um gole ali da cuia da bomba e passa para o próximo. Então, cada lugar ele vai ter uma leitura diferente da mesma coisa, que é esse ato de tomar o chimarrão. E isso também, já que estamos usando esse exemplo, tem toda uma história por trás, que por meio do chimarrão, a gente pode contar toda a história de uma região. Da onde que veio a erva, como surgiu esse costume, para que ele servia. As pessoas aqui, né, o gaúcho ele já está acostumado a tomar chimarrão o ano inteiro, não importa a temperatura. Mas é uma bebida que tem função também para esquentar. Faz muito frio, a pessoa toma um chimarrão, esquenta, enfim. Inclusive, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, naquela região, é muito comum tomar, enquanto está muito quente, ao invés de tomar chimarrão, eles tomam um tererê, né, que é uma erva semelhante, não sei se é a mesma, mas eles também tomam com suco de limão, e é uma coisa gelada. E aí, quando está quente, eles tomam chimarrão. Né? Já é Que é uma adaptação. uma diferenciação daqui, né? É uma adaptação à região. Lá é quente, você toma um tererê. Nunca tomei tererê, mas eu já Não vi está perdendo também. muita coisa. Eu já vi também, foi no norte, um tipo de chimarrão que ele é doce, que ele é feito com coco. Então, cada região ela se apropria daquele costume e ela reinventa de acordo com aquele lugar, aquela necessidade. Então, isso é a cultura popular. É uma cultura que ela tem esses elementos. E depois a gente tem a cultura de massas, que a gente falou antes também. Que a cultura de massas, ela é uma transformação dessa cultura erudita e dessa cultura popular, de forma que possa ser consumida pela massa, por várias pessoas, pela maioria, e é também uma junção que a própria indústria cultural faz para que possa ser comercializada para as massas. Por exemplo,
eu vou pegar música clássica e eu vou fazer uma versão de brega funk. Agora tá na moda, não sei se vocês já viram. Mas pegar música e fazer versão brega funk. Eu adoro ouvir, sempre ouço para estudar, muito legal. Isso, então, é uma transformação da cultura de massas. Eu vou pegar lá, sei lá, Bach, Beethoven, Vivaldi, e eu vou fazer um brega funk e eu vou ficar ouvindo, e eu vou ter transformado um aspecto da cultura erudita e eu vou tentar trazer para a cultura de massas, porque de repente uma música clássica eu não gosto tanto de ouvir, mas se colocar num brega funk, aí eu posso achar legal, né? Então, isso é a cultura de massas, é a transformação de aspectos tanto da cultura popular quanto da erudita para que possa ser consumido por um maior número de pessoas. Outro exemplo da cultura de massas, o sertanejo universitário. Pega o sertanejo, que é um aspecto da cultura popular, que tem essa questão tradicional, até regional, e aí eu faço uma modificação, faço uma transformação e eu trago para as massas. Vocês conseguem entender essa passagem dos aspectos da cultura de massas, desculpa, da cultura popular e da erudita para a cultura de massas, essa transformação que a indústria cultural promove para que as pessoas consumam aquilo? O Pedro tá aí ainda? Tô aqui. Tá. Só para. Eu estou pensando se tem mais alguns exemplos para trazer nesse sentido. Mas acho Outra que coisa. essa questão do sertanejo universitário, acho que fica é um exemplo bem presente que a gente pode fazer associação, porque é uma coisa que a gente escuta o tempo todo, né? Tem vários tipos de sertanejo, e tem o sertanejo das mulheres, tem o sertanejo universitário, e sempre tem essa diferenciação daquele que era o tradicional, mais popular das comunidades antigas. Antigas não, mas eu digo assim, que teve a sua origem, né, há mais tempo, para se transformar nessa cultura hoje que a gente vê, que passa no Faustão, que passa na rádio, que toca. Pegaram Ele é elementos muito presente. daquela cultura para trazer para uma forma industrial para caber dentro da indústria cultural, né? Sim, e é muito presente, porque mesmo que eu não goste, que eu não consuma, eu sei, se começar a cantar uma música, eu vou saber provavelmente a letra, porque eu ligo a TV, tá ali, passo a rádio, entro no Uber, sempre tá tocando. Então, mesmo que eu não goste, que eu não consuma, eu tô ligada naquilo ali. Eu sei que existe, eu sei que tá rolando e eu sei que é forte. Agora tá tendo muita live, enfim. Essa é uma característica da cultura de massas, que é isso. Você pega aspectos e transforma, a indústria cultural faz isso para que possa ser comercializado. E aí a gente pode fazer um link com. Tô caindo aqui da cadeira, desculpa. A gente pode fazer um link que a gente. Com as aulas que a gente teve sobre Marx, sobre o capital, como até mesmo a cultura ela é capitalizada. A gente pode pensar nisso, por exemplo, na moda. Eu tenho muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com as coisas que eu tenho, enfim. Então, por exemplo, eu tenho roupas, e claro que eu fiquei do mesmo jeito, então por isso eu consegui fazer isso, mas eu tenho roupas que, desde que eu parei de crescer, e eu parei de crescer, eu acho que com uns 14 anos,
São as mesmas roupas que eu tenho agora. Mas aí, o que que acontece? Elas estão boas, estão usáveis, ok, tá tudo certo, cumprem o seu papel, que é me vestir e não me deixar com frio. Só que o que que acontece? Tá na moda usar, sei lá, um jaqueta cintilante. E aí, o que que acontece? Eu tenho casacos suficientes para me aquecer e para eu poder lavar e usar outro enquanto eu tô lavando. Só que todo mundo, quase todo mundo, tá usando esse casaco cintilante. E aí eu fico naquelas, nossa, mas seria legal se eu tivesse um casaco cintilante. Eu quero ter, só que eu preciso de um casaco? Eu não preciso. Mas como todo mundo está usando, aquilo se tornou um objeto de cultura de massas, se tornou algo que tá, tá sendo usado, tá na moda, tá avisado. Eu vou querer começar a adquirir porque, enfim, todo mundo está usando. Eu quero fazer parte desse grupo, então eu vou lá e eu compro casaco cintilante. E aí a gente pode observar nisso também uns grupos. A gente pode pensar na cultura dividida em alguns grupos. Pela moda mesmo, por exemplo. Durante a minha adolescência, estava muito na moda os emos. Agora tava. Eu vi algumas notícias que o emo tava voltando, fiquei animada, porque eu também fui emo, adoraria voltar. E aí você vai identificar esse grupo por quê? Por aqueles aspectos da cultura emo, que é a roupa preta, a maquiagem, de um certo modo, que é os olhos com bastante delineador, algumas roupas quadriculadas. Eu vou identificar essa cultura emo ali naquele grupo, e aí, se eu quiser fazer parte desse grupo, eu me adapto a esse tipo de cultura, porque isso vai me trazer para perto daquele grupo. E aí a gente traz outro conceito aqui, que é, desde que eu nasci até o momento que eu ficar bem velhinha, eu vou, porque eu nasci em um determinado lugar, eu vou ter o mesmo tipo de cultura, eu vou ter a mesma, eu vou seguir os mesmos aspectos culturais? Não, porque isso pode ser adaptável. Se agora eu me mudar para a Índia, por exemplo, todos os aspectos culturais que eu conheço lá vão ser diferentes. Então, para mim me integrar com a comunidade que eu vou, para a qual eu vou me mudar, com o novo espaço que eu vou ocupar, eu vou adotar aspectos culturais dessa área X que eu vou me mudar na Índia. Vocês conseguem entender essas nuances? Pedro, quer falar alguma coisa? Eu acho que isso aí eu posso contribuir, porque eu passei por isso, né? Não que eu fui para a Índia, mas eu já me mudei bastante ao longo da minha vida. E de fato, a gente assim, ó, eu, por exemplo, eu nasci em Belém do Pará. E aí eu fui, quando eu me mudei, tinha 4 anos de idade mais ou menos, eu me mudei para Porto Alegre. Então assim, a partir daquele momento eu passei a viver num outro contexto, a minha influências culturais que eu tive na minha volta mudaram completamente, né? Tinha muita coisa que eu era acostumado lá e que em Porto Alegre não tinha. E tive estímulos diferentes que lá em Belém eu não tinha. E isso tudo faz com que, mesmo dentro do país, né, não é um exemplo que vai para a Índia, que nem a Samara falou, mas como a gente tem um país tão grande como o Brasil, a gente percebe várias nuances culturais acontecendo dentro do país. Né? Então, a partir desse momento, Dentro do próprio estado também a gente já pode ver essas nuances.
Eu não sou aqui de Pelotas, mas eu sou do Rio Grande do Sul. E mesmo assim, quando eu mudei para cá, houve muitas diferenças culturais. O merece é uma delas. Aqui em Pelotas tem costume de falar merece, depois que alguém fala obrigado. E eu nunca tinha ouvido isso. E aí, quando eu vim para cá, e aí eu ouvi a primeira vez alguém falando merece, eu fiquei chocada, porque eu não sabia. Eu pensei que eu tinha dito alguma coisa errada para a pessoa. E eu Não fiquei, sabia o que nossa, responder, né? mas eu mereço o quê? O que que eu te fiz? E O que que eu fiz aí pra foram merecer, muito, né? mereço? O que que eu mereço? Tu não sabe, eu Mas posso ser uma pessoa enfim, horrível, tá dizendo que eu mereço isso, não sei se eu mereço. Mas, será que eu mereço? Mas enfim, mas sim, de fato, mesmo dentro do estado, né? Outra coisa, para continuar assim dentro do mesmo estado, por exemplo, quando eu morei muito tempo em Porto Alegre, depois eu fui para Brasília e antes de vir para Pelotas. Mas lá em Porto Alegre, se alguém me falasse assim, eu moro no interior, eu ia pensar que a pessoa mora em qualquer cidade do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, Pelotas. Agora aqui em Pelotas, se tu fala que é do interior, a, a pessoa já pensa que já tem outra conotação completamente diferente de ser do interior, né? sim, É do ali do interior que é a pessoa que interior, mora área rural. na área rural, na parte do campo, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com alguma cidade que não seja a capital. Em Porto Alegre, pelo menos na região que eu vivia, dizer que é do interior é qualquer cidade que não é capital. Agora aqui tem outra conotação para tu dizer o que é interior. Enfim, dados esses termos de cultura popular, cultura de massas e cultura erudita, então a gente deixa mais ou menos. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o conceito de cultura, que é essa capacidade que o ser humano tem de transformar o ambiente para melhorar a sua vida, né? Para tornar a sua vida mais fácil, melhor. Que é algo que nos difere, por exemplo, dos animais. E eu vou deixar uma indicação de livro aqui, É muito bom. que é Cultura, um conceito antropológico, do Roque Laraia. Que para quem quiser saber um pouco mais sobre cultura, nesse livro ele é bem pequeno, a leitura dele é bem dinâmica, não, vocês não vai tomar muito tempo e também A linguagem também é ele bem é de uma acessível, leitura né? fácil. A arte da capa é linda, é mesmo. Eu acho muito lindo também esse livro. Enfim, e aí ele vai trazer desde o início vários conceitos. Ele divide o livro em duas partes. No primeiro, ele vai trazer esses conceitos de cultura mais voltados à antropologia. Aí depois ele vai falar, enfim, um pouco mais sobre a cultura, enfim. E aí o que ele traz logo no início do livro? Sobre o determinismo biológico. Que o que é isso? Há certo tempo, se acreditava que essa diversidade ela vinha de questões genéticas. Eu não vou trazer muitos termos biológicos do sentido genética, do sentido biologia, porque foi um milagre eu ter conseguido passar por biologia na escola. Eu era muito ruim, gente. É uma vergonha, mas enfim. Então ele vai trazer um pouco sobre, vai falar um pouco sobre isso, sobre como os antropólogos trouxeram outra leitura sobre isso, que o determinismo biológico ele não se dá nesse aspecto, enfim, geneticista, porque, É que por eu, exemplo, oi, pode falar. não, nesse sentido que o determinismo biológico trazia antigamente, né, que pensavam que
os aspectos genéticos influenciavam no teu comportamento, né? Ou seja, se a pessoa é negra, então ela vai agir de certas formas que as pessoas negras agem. Se ele é índio, então ele vai agir de certa forma porque a genética dele como índio determina das coisas. Ou se ele é alemão, ele vai fazer outras coisas por ser geneticamente alemão, não por outros aspectos culturais, mas pelo simplesmente que os genes dele vão determinar que tipo de comportamento que ele vai ter ao longo da vida, né? E como é que isso foi refutado? Ele traz alguns exemplos da Yola Araya no livro. Se, por exemplo, eu pegar uma criança recém-nascida que nasceu, sei lá, no Butão e trouxer ela para o Brasil e largar ela numa família, por exemplo, paulista, Média em Ipanema. ele traz essa de Ele uma fala isso. família nobre em Ipanema. Esse ele faz com uma criança do Xingu, se eu não me engano. Mas, enfim, eu trago um bebê recém-nascido de uma região para outra e ele cresce ali com aquela família, com aqueles costumes. Se eu trouxer, por exemplo, uma criança francesa, quando ela crescer, ela não vai estar falando francês. Se ela foi criada em São Paulo, com uma família paulista, com todos os costumes paulistas, ela vai crescer e ela vai falar um português impecável. Ela vai ter todos os aspectos que o pessoal da região de São Paulo tem mais ou menos como cultura, enfim, vai ter aquele sotaque paulista que a família dele vai ter todos os aspectos, então, de outras crianças que nasceram na mesma família. O que é uma coisa também que vai nos diferir dos animais. Se eu pegar um cachorrinho recém-nascido e largar ele longe de outros cachorrinhos, ele vai crescer e ele vai ter um instinto de latir, de cavar, enfim, o que mais que cachorro faz? Correr atrás do rabo. Tô dando aspectos toscos, gente, porque realmente Ele a gente vai não ter é os instintos de biólogo. ser um cachorrinho. Vai ter os É, instintos de ser um cachorrinho. Isso que ele, importa. ele vai, mesmo longe da família dele, ele vai continuar sendo um cachorrinho. Mas o ser humano não. Se eu for tirada da minha família aqui no Brasil, quando eu, quando eu nasci, eu não tive ainda nenhum contato com a língua, com nada, e eu for largada lá no Japão, quando eu crescer, eu vou ter todos os aspectos das outras crianças que nasceram lá no Japão e que foram criadas naquela tradição. Então, o que isso quer dizer? Que a cultura que eu adquiro, ela diferente dos animais, a gente não adquire o que a gente sabe por instinto, mas sim a gente aprende ela. A gente aprende com as pessoas que estão com a gente, com a nossa trajetória, enfim, tudo que a gente é aquilo que a gente aprendeu, que a gente foi ensinado, que a gente Isso. estudou. E isso tem um. Tem um Desculpa, não nome. queria interromper. Não, Fala. tudo bem. Tu vai falar do nome? Isso Não, que é o eu ia dar outro endocultural. exemplo. Tá, mas enfim, só para fechar aqui, esse vai ser um termo que depois a gente vai trazer umas questões para vocês, que vai ser o endoculturalismo, que é essa capacidade que a gente tem de aprender e não de agir por instinto. Se, por exemplo, tirarem a gente da nossa família e nos largarem no mato, a la Tarzan, para viver com os animais, a gente não vai crescer e começar. Por exemplo, eu que nasci no Brasil, não vou crescer lá no meio dos lobos e estar falando português. Não, eu vou estar agindo igual a um lobo. Se eles não me Era, comerem, óbvio. Se eu era, tiver esse, era esse que exemplo que eu ia dar. Era esse exemplo que eu ia dar, que se eu não me engano, ele até traz no texto também, no livro, esse exemplo, de uma história de duas meninas que foram encontradas perto da Índia, se eu não me engano.
que foram criadas com lobos e elas andavam em 4 patas, elas comiam carne crua, elas não sabiam falar. Então, elas, porque elas desde bebê cresceram por certo tempo, não lembro agora quantos anos, sendo criadas por lobos. Então, elas de fato aprenderam a viver como lobos. Elas não sabiam fazer outra coisa senão agir da mesma, se ver da mesma forma que os lobos e se comportar da mesma forma que os lobos. Né, uma delas morreu pouco tempo depois que foi resgatada, que foram encontradas, e a outra chegou a viver por algum tempo, aprendeu pouquíssimas palavras, mas também não durou muito. Foram criadas nesse contexto, né? E elas aprenderam de fato nessa realidade. E a própria. A gente pode ver várias histórias, até, enfim, mitológicas. Na história, talvez vocês tenham visto o surgimento de Roma, que tem toda aquela história do Rômulo e do Remo, que foram criados pela mãe loba, e aí depois de uma disputa deles, nasceu Roma, enfim. Tem a história do Tarzan, que foi criado foi por gorilas, né? Então tem toda essa mitologia também por trás disso. Mas a gente pode dizer que os seres humanos, eles não vão agir por instinto, e sim por aquilo que a gente aprendeu a gente vai agir por Assim, cultura, né? a Por forma como eles aquilo são que foi ensinados. Né? nos passado, por exemplo. Lá na minha casa, eu aprendi a cozinhar de um jeito, porque eu via minha mãe cozinhando desse jeito, ela via a mãe dela, que via a mãe dela. Então, a forma como eu cozinho agora é todo o resultado de gerações da minha família que cozinhavam desse jeito. E aí, seja pela fala, por histórias, ou da gente ver mesmo, a gente vai ter essas manias até que a gente tem, esses conhecimentos, as formas de linguagem, a forma que a gente fala, o nosso sotaque, tudo isso, toda essa cultura, toda essa bagagem, ela veio desse aprendizado geracional de muito tempo. E diferente dos animais também, por exemplo, os animais, eles vão se adaptar ao meio. Por exemplo, no Ártico eu vou ter ursos polares brancos, não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que, enfim, eu tô pegando essa informação de algum programa que eu devo ter visto no Animal Planet. Mas, enfim, eles têm aquela camada de pelo e eles são brancos porque eles se escondem na neve e assim eles conseguem fugir de outros predadores, do frio, e eles sobrevivem lá porque porque eles são brancos, porque eles têm esse pelo. O ser humano é diferente. A gente consegue se adaptar a qualquer ambiente que a gente tiver no mundo, porque a gente consegue transformar o nosso meio. Então, se eu estiver no deserto do Saara ou se eu estiver no Ártico, a minha estrutura física, ela vai ser do mesmo modo. Eu não vou começar a adquirir, de repente, pelos que nem um urso, ou enfim, nadadeira, se eu entendem como os animais para me adaptar, não. Se eu estiver num lugar muito frio, eu vou construir, sei lá, uma casa, um iglu, vou colocar lareira, vou me encher de roupa e vou conseguir sobreviver nesse lugar. Se eu ficar num lugar muito quente, a mesma coisa. Então, o ser humano, ele consegue se adaptar em qualquer lugar que ele estiver, porque ele consegue transformar o ambiente, ele cuida do ambiente
de uma maneira que ele consiga se adaptar àquele local. Então, cultura vem disso, de cuidar de. Tanto que a gente vai ver termos, sei lá, floricultura, que é cuidar de flores. Eu vou conhecer aquelas flores, eu vou cuidar delas, eu vou adaptar para elas de repente ficarem num lugar específico, enfim, eu vou saber se elas são de água e tal. Eu vou cuidar das flores, por isso floricultura. E a cultura é isso, eu cuidar do ambiente, eu transformar o ambiente para que eu possa viver nele da melhor forma possível para mim, de uma forma que eu consiga sobreviver ali. Pedro, quer falar alguma coisa? Não, eu vou só comentar esse que o Jefferson colocou aí agora, não sei se tu chegou a ler. Eu vou ler agora. Ele tá assim, ó, Gerson, a gente tem a diferença que a gente tem que levar em consideração é assim, existem aspectos que são naturais e existem aspectos que são culturais. O que determina a cultura é essa diferença entre aquilo que não é natural. Claro, tem aspectos naturais que são comuns a todo ser humano, que é universal de todo ser humano, como, por exemplo, se alimentar, como, por exemplo, tomar água, né, dormir, são aspectos que são necessários a todo ser humano e isso é natural. Só que dentro desse contexto do que expandindo do que é natural, a gente tem, bom, comer é natural, mas o que eu vou comer depende de um costume, seja de onde eu tô, por onde eu vou, como que é a relação do meu povo com a alimentação. Onde que eu vou conseguir água para tomar? Que eu preciso de água, mas onde que eu vou conseguir água para tomar? Depende da relação que o meu povo tem com esses utensílios. Então, Um exemplo. Ah, não, pode ter. Eu achei que tinha terminado. Pode continuar, não, desculpa. é só para trazer no próprio texto também do Laraia. A gente está citando bastante o texto do Laraia porque ele é muito rico nesse tipo de trabalho. É simples de ler e ele tem bastante exemplos, bastante coisas que a gente pode usar. No texto do Laraia, ele traz como exemplo, por exemplo, existem lugares no Xingu em que quem cuida do recém-nascido, quem faz o resguardo depois que um bebê nasce e fica cuidando do recém-nascido, é o homem, é o pai. Enquanto muitas vezes, a gente tem a noção de que é natural da mãe fazer esse cuidado, esse primeiro cuidado quando o bebê acaba de nascer. Bom, tem lugares em que o pai faz isso. Então, isso não é meramente genético. Claro, quem vai amamentar é a mãe, mas todos os outros cuidados com a criança vai ser o pai. E mesmo assim, mesmo em outros lugares, uma vez que a gente tem a mamadeira, o homem também consegue amamentar em certas ocasiões, quando a mãe não está por perto, ou por qualquer motivo que seja. Né? O homem também pode trazer até mesmo o papel da amamentação. Então, a gente tem, mesmo isso que a gente pensa, a maternidade não necessariamente é uma coisa meramente genética. Né? E, por exemplo, a gente pensa, trabalhos de força física é mais natural que o homem faça. Bom, mas existem comunidades, mesmo em áreas urbanas mesmo, não só em áreas rurais, em que a mulher é responsável por pegar água e acaba carregando, sei lá, 20, 30 litros de água dentro de um balde em cima da cabeça. Isso é um esforço físico tremendo. Muitas vezes com mais uma criança também pendurada. Sim, então, que tipo como é que a gente pode dizer que trabalhos que demandam esforço físico é masculino e enquanto tem mulheres fazendo esse tipo de trabalho? Então, a gente tem, é essa questão que a gente tem que pensar. Tudo aquilo que não é natural, necessidade natural da humanidade, de qualquer indivíduo, é de uma certa forma cultural. E trazendo outro exemplo como esse da comida, por exemplo, na Índia não se come carne de vaca. Existem alguns lugares na Ásia
onde se comem alguns insetos, até algumas espécies de escorpião que não têm peçonha. Aqui no Brasil, a gente tem algumas frutas exóticas que não tem em outros lugares. Então, óbvio que se eu for, sei lá, por exemplo, para a França, e eu for num restaurante e for servido escargot, que é tipo uma osminha, eu vou achar super esquisito, porque eu não tô acostumada com isso. Mas, se eu sou uma criança que nasceu na França e comeu isso a vida inteira, então isso vai ser normal para ela. Ela vai achar bom. Mas como eu não estou acostumada com aquilo, eu posso achar o gosto horrível. Então, isso também é uma nuance que vai de adaptações que a gente vai ter com cada cultura. E sim, a gente pode desenvolver algumas intolerâncias alimentares, mas aí já é uma questão biológica mesmo, que não está dentro do nosso campo. Não sei se ficou claro, se tem alguma dúvida, alguma coisa que queira trazer também para contribuir. E outra coisa interessante também da gente pontuar é que a gente sempre vai usar a nossa cultura materna, aqui a gente tem como base para comparar as outras, e isso vai se chamar etnocentrismo. A gente vai utilizar aquilo que a gente sabe para fazer essa comparação, o que muitas vezes pode causar também preconceitos, questões xenofóbicas, porque é diferente da minha, eu acho ruim. Mas a gente tem que ter sempre isso em mente. Não tem uma cultura que é mais cultura, uma cultura que é a melhor cultura. É apenas uma cultura diferente. E eu tenho que respeitar, porque assim como eu posso viajar para outro lugar e ver algo que é comum, tradicional desse lugar e achar estranho, eles podem vir na minha casa e ver algo que eu faço, que eu sempre fiz, que as gerações, a minha família faz, e achar estranho também. Então, a gente não pode dizer que algo é normal também, porque pode ser que é normal para mim, mas não para outras pessoas. Essa questão de ser etnocentrista, desculpa, ela é muito perigosa, porque a gente corre o risco de ser preconceituoso, de cometer alguns erros aí com outras culturas, com as outras pessoas. E é uma questão de entender e respeitar, né? Como tudo na vida. Para trazer um exemplo bem local, assim, nosso, né? Como a gente já falou do chimarrão. Bom, dependendo do lugar que tu vem, uma pessoa que vê uma roda de chimarrão vai achar a coisa extremamente nojenta e anti-higiênico e pode ter uma série de críticas para fazer a uma roda de chimarrão, né? Que a gente tem como tão comum, tão corriqueiro no nosso dia a dia no Rio Grande do Sul. Dependendo de onde a pessoa vem, ela pode achar aquilo uma coisa muito estranha, sabe? Então a gente também tem que se colocar nessa posição. Aqui o Gerson trouxe uma questão muito. Desculpa, gente, tô com a língua enrolada hoje. É o frio. Da questão da predisposição à inteligência. No próprio livro do Laraia vai ter algumas questões assim. E vocês imaginem, por exemplo, vamos pensar no Einstein, que é uma figura que eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar. Imaginem se o Einstein nasce lá na favela do Pavão e Pavãozinho, no Rio de Janeiro. Vocês acham que ele ia conseguir se tornar o Einstein com as dificuldades que uma pessoa que nasce em determinado, num lugar como uma favela consegue?
Eu fico esperando responder, desculpa. Mas, enfim, o local que a gente nasce e as condições que a gente está, isso também fazem muita diferença no produto final. Isso não quer dizer que se ele tivesse nascido lá, nunca ia existir um Einstein no mundo. Ia existir, mas talvez em outro período. Porque as oportunidades também que a gente tem, tudo que a gente constrói é produto da nossa história, daquilo que a gente viveu até aquele determinado momento. Então, as condições sociais que a gente está disposto também tem interferência nessa questão. E só para também nessa questão do que o Gerson trouxe ele também das diferenças no cérebro, que a biologia já fala que tem diferença no cérebro entre homens e mulheres. Bom, de fato, pode ter. Isso aí eu não tenho conhecimento da biologia para dizer como é que funciona. Mas a grande questão é que, tipo, independente de diferenças que possam ter, existe muitos comportamentos que a gente atribui a isso, mas que na verdade são construídos socialmente. Uhum. Mesmo que tenha diferenciações, mesmo que tenha esse tipo de coisa, nem tudo, nem isso não necessariamente como é que eu posso dizer, responde a tudo isso, corrobora essas questões de, então são diferentes nesse ponto porque o fato de ter uma diferença no cérebro não quer dizer que, portanto, homens agem assim e mulheres agem assim naturalmente, porque a gente pode ver, a partir do momento que a gente vê exemplos nas mais diversas culturas, que aqui age de um jeito, lá age de outro, como é que a gente pode dizer que é natural por causa da biologia dos genes, sabe? Em algum lugar do mundo eles agem diferente, bom, então não é puramente genético, tem algum outro fator incluído. Essa diferença sexual do trabalho de homens e mulheres também, como o Pedro estava falando, ela não está disposta a isso. Eu não tenho predisposição a cozinhar, a costurar, a cuidar da casa, porque eu sou mulher. Mas talvez não, mas eu faço essas coisas, eu sei fazer essas coisas, porque quando eu fui educada, isso estava incumbido na minha educação, de que as mulheres faziam isso e os homens faziam aquilo. Quer dizer que não consigo trocar um pneu, que eu não consigo rebocar uma parede? Não, porque inclusive fiz isso semana passada. Não troquei um pneu, mas reboquei uma parede. Então, tudo está nos aspectos que a gente foi ensinado. A gente sabe que os meninos e as meninas, eles têm ainda estão tendo, né? Recebem educações diferentes, de que o homem vai fazer tais serviços e as mulheres vão fazer tais. Mas isso é uma questão cultural, baseada em uma sociedade patriarcal. Em algumas outras sociedades, por exemplo, se a gente for ver uma comunidade indígena, já é outra configuração. Antes o Pedro trouxe alguns exemplos. Mas isso tá a ver com aquilo que a gente foi ensinado. Isso Então, tá, tanto que, tipo, eu vi alguns comentários dizendo, eu vi um comentário que até a forma como, desde da barriga da mãe, como se dirige a criança,
falando, uma criança, né, independente dela já ter nação, já vão dizer, mas esse menino forte, vai ser um menino não sei o que, uma coisinha delicada, que isso pode já influência na forma do que ela vai se comportar no futuro, que essa criança vai vir a se comportar, desde bebê, desde da mais tenridade, né? Mas a gente está passando da hora, nossa, a discussão tá legal da hora. A gente tá batendo, aqui já estourou o tempo, então... Eu liguei a me despedir de vocês com a câmera ligada. A gente continua no debate, trazer ali no grupo, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém trouxer lembrar coisa, quiser comentar, a gente está ali para trocar uma ideia. Hein? E na próxima traz mais alguma coisa desses conceitos, dessa... a gente vai trazer mais alguns exercícios também sobre como isso vai aparecer no Enem, para que a gente possa fixar bem essa ideia. E semana que vem voltamos com mais, então, qualquer coisa, consultem o Drive, todos os canais que vocês conseguirem contatar a gente. Desculpa, hoje eu tô difícil na comunicação. Mas, enfim, boa noite. Até semana que vem. Todos, até semana que vem. Obrigada pela presença de todos.